Olá, bom dia. Tô começando para testar aqui o nosso som, se tá tudo bem, se a gente tá conseguindo aqui falar o som correto. Gente, hoje a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre o filme A Procura da Felicidade. Então, para quem está chegando, eu digo que se você puder, pegue um caderno, pode ser um caderninho assim, horizontal, ou um caderno assim, vertical, para que você possa anotar os seus insights e as suas observações a respeito do conteúdo que a gente vai falar aqui. E antes da gente começar, eu acredito que vocês acordaram e já fizeram um monte de coisas antes de estar aqui. E não importa se você está aqui me ouvindo sentado ou se você está de pé, vamos fazer um exercício de mindfulness que se chama pausa transicional. Esse exercício, ele ajuda a trazer o foco para o momento atual, o foco para o aqui e agora, para que você possa se desconectar do que você estava fazendo há 5 minutos atrás e possa realmente entrar em contato com esse conteúdo que a gente vai falar aqui nessa live, ok? Então fique à vontade, sentado ou de pé, com os olhos abertos ou fechados. Respira. Solta. Faça um movimento com a sua cabeça para frente, para trás, para os lados. Movimente o seu ombro para trás, para frente. E se você se sentir confortável, mexa suas articulações, mexa os seus pés, sinta os seus pés no chão, mexa suas mãos, mexa seus joelhos. Sabe por quê é importante fazer esse exercício? Porque geralmente a gente faz as coisas tudo no automático. A gente entra numa atividade, mal encerrou a outra e a gente nem para refletir. A gente simplesmente faz. E o convite a fazer a pausa transicional é uma atividade do Mindfulness que traz o benefício de você conectar a sua mente com o seu corpo. A importância disso, quando você faz essa pequena pausa e você tem um tempo de respirar entre uma atividade e outra, vai fazer com que você consiga trazer mais presença para o seu dia a dia. Bom, eu vou começar me apresentando. Acredito que vocês já me conheçam ou me acompanham, mas para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Alcimone Vidal. Eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro e eu comecei a minha carreira não na psicologia, mas no direito. E hoje eu trabalho ainda, transito ainda entre as duas profissões, com muito orgulho e com muita facilidade de transitar entre uma e outra. Mas a minha caminhada em relação à psicologia, ela se deu num momento da minha vida em que eu estava vivendo um período de tomar decisões. E aí acaba que eu encontrei na psicologia, através de um processo analítico, a oportunidade de conhecer a abordagem da psicologia junguiana e com isso eu despertei o interesse de saber mais e fui fazer a faculdade e me formei em psicologia. E hoje, como psicóloga, eu ajudo as pessoas a se conectarem e fazerem
com que a sua vida pessoal e a sua vida profissional seja equilibrada, seja plena, seja feliz. Atuo também dando treinamentos na parte de gerenciamento do estresse, gestão do tempo, organização do tempo, liderança, entre outros workshops e cursos realmente assim dentro de algumas instituições. Queria dizer para você que nesse período de pandemia, de Covid, eu tive muitos amigos que começaram sendo colocados para trabalhar em home office e posteriormente eles acabaram perdendo o emprego. Então, a questão profissional, ela muitas vezes não é tão divulgada. Nas mídias a gente escuta falar muito sobre as mortes e isso realmente é uma coisa muito séria. Muitas pessoas estão morrendo. Eu mesma tive uma perda assim muito recente do meu pai, que faleceu de Covid, e também de um grande mestre, meu supervisor na psicologia, professor Jorge Braga, do Instituto Jungiano, que faleceu. Então, essas perdas são muito tristes. E a questão do trabalho, ela é muito importante. Muitas vezes, ela fica no segundo plano, porque a gente acaba dando uma preferência, uma prioridade na questão da família. Eu escolhi, para abrir a semana das lives, o filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. E eu escolhi esse filme porque dentro dele a gente tem a oportunidade de falar sobre várias questões. Sobre questões relacionadas a relacionamento, questões relacionadas ao trabalho, a questão de mudança de carreira. Nós temos várias possibilidades usando aqui como gancho o filme. Esse filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, ele é baseado em fatos reais. Logo no início do filme aparece essa mensagem. E eu acho muito inspirador você assistir um filme que foi baseado em fatos reais, porque você traz isso para a sua realidade. Se vocês assistiram o filme, vocês observaram que o filme já começa com o personagem Chris vivendo uma situação de crise no seu relacionamento com a sua mulher linda. A crise no relacionamento, ela é muito comum quando a parte financeira do casal não vai bem. Trazendo para a nossa atualidade, para a nossa realidade, a gente tem tomado conhecimento de quantas famílias estão entrando em conflito, seja porque houve perda financeira, perda de trabalho, seja porque o período de isolamento fez com que algumas questões que antes não eram olhadas, agora a pessoa é obrigada a olhar, não tem jeito, né? Tem que lidar com a situação de conviver todo mundo dentro de casa. E a história do filme mostra muito bem isso. Essa questão de quando você está bem financeiramente, você está tendo uma carreira de sucesso, você está tendo retorno financeiro, está todo mundo bem, todo mundo feliz. E quando alguma coisa acontece na parte financeira e na parte profissional, isso impacta diretamente nas relações. Infelizmente, isso acontece com muita frequência e muitos relacionamentos acabam terminando por conta de problemas financeiros e por problemas de desemprego. Outra coisa que esse filme mostra é a questão do personagem. Ele tem investido as suas economias para iniciar um negócio, acreditando que esse negócio fosse dar certo e que ele fosse conseguir ter um ótimo resultado. Quantas vezes você ou alguém que você conhece vai no sonho, né, de empreender, lança a mão de todas as suas economias para fazer um projeto e o projeto naufraga? Quantas pessoas que antes da pandemia começar abriram uma loja, começaram uma atividade
e de repente chegou o coronavírus e teve que fechar, e a pessoa está há meses com a sua loja fechada sem poder conseguir o seu sustento. E quanto que isso impacta na vida de relacionamento familiar? Quanto que a pessoa, às vezes, ter feito esse movimento de sair de uma carreira, montar um negócio e enfrentar tudo isso que está acontecendo agora pode estar causando problemas. Então, a chamada para refletir em cima desse filme A Procura da Felicidade é justamente porque, embora seja um filme antigo, ele fala dessas temáticas que são tão humanas, como você tá numa situação difícil financeira ou de trabalho e acabar você sofrendo dificuldades também no relacionamento amoroso, no relacionamento com os filhos, enfim, a família começa a entrar numa situação de conflito. E no filme o Chris é abandonado pela mulher, ele fica sozinho com o filho, e essa luta, essa persistência desse homem em busca de cuidar do seu filho e passar por tudo que ele passou e recebendo um não. Quantas vezes você, quando recebe um não, esse não faz você murchar, desanimar, desistir? Ele no filme mostra a quantidade de vezes que ele vai nos consultórios médicos tentando vender aquele aparelho e ele simplesmente recebe um não. Não é nesse momento que eu quero investir nesse produto, enfim. E quantas vezes ele sai de lá com um sorriso nos lábios e do lado de fora ele fica cabisbaixo, refletindo, ele sofre com aquela situação, mas ele levanta a cabeça e segue em frente. E é isso que eu queria trazer, a questão de não se deixar ir para o fundo do poço, se abater, se entregar. E é o que tem muitas pessoas sofrendo, vivenciando nesse momento, seja porque perderam o seu trabalho, seja porque não estão felizes com a sua carreira atual. E no filme, ele estava vivenciando uma situação difícil de trabalho, levando várias portas na cara, vários nãos. E o que aconteceu? Um dia, andando pela rua, ele vê um cara estacionando um super carro vermelho, conversível, e ele brinca com esse cara. E o cara pergunta, para trabalhar aqui nesse lugar, o que precisa e tal. E a partir da fala daquele homem, que talvez fosse um corretor, né, daquela empresa, ele começa a alimentar a ideia de fazer essa transição, de mudar de carreira. E ele chega em casa, compartilha isso com a sua mulher, e a sua mulher ignora e já não tem mais paciência, porque aos olhos dela, diante das dificuldades financeiras que eles estão vivendo, ele é um sonhador. E quando ele fala que ele vai tentar uma vaga como estagiário na empresa, ela acha que ele está dando um passo para trás. Afinal, ele vai voltar de vendedor, ele vai deixar de ser vendedor para ser um estagiário. E como estagiário, ele não vai ser remunerado. Quantas vezes a gente acaba desistindo dos nossos sonhos e não arrisca, e não vai, e não persiste, porque a gente vai ter uma perda salarial, uma perda financeira, se a gente mudar, se a gente tiver a ousadia de mudar. E o Chris, mesmo sendo abandonado por sua mulher, ficando sozinho com seu filho, o personagem, ele tem essa coisa do sonho, de ir em busca do sonho. E como é que ele faz? Ele divide o seu tempo. Ele fica 6 horas nesse estágio, que é não remunerado, e ele tenta de todas as formas trazer para esse trabalho, para esse estágio, toda a sua expertise como vendedor. Toda a sua habilidade de comunicação para conseguir fazer a captação, né, de clientes que era exigida. E detalhe, esse estágio que ele estava fazendo, além de não ser remunerado,
Era um estágio onde 20 pessoas estavam estagiando, estavam aprendendo o serviço, mas no final apenas um seria o escolhido. E foi muito interessante e marcante, me chamou bastante atenção na hora que o Chris foi preso. Ele estava pintando o apartamento, ele foi preso, todo sujo de tinta, e ele tinha uma reunião nessa empresa. E ele foi correndo, quando ele foi liberado da delegacia, ele sai desesperado e vai correndo, todo sujo. E eu achei a sacada dele de chegar e ser sincero, de falar olho no olho, que ele poderia inventar várias histórias. Mas a verdade é que ele tinha sido preso por dívida de estacionamento. E por isso ele passou a noite na cadeia e teve que vir correndo para a reunião. Então isso fez, essa ousadia, essa assertividade do Chris fez com que os sócios da empresa o admitissem para fazer o estágio. Só que até então ele não sabia que não seria remunerado. Quando ele soube, ele começa a ficar muito desanimado, pensando como ele iria fazer para sustentar a família. E ao chegar em casa e falar isso para a esposa, ele leva mais um balde de água fria, porque ela acha que ele está dando um passo para trás. E isso é muito comum na nossa realidade, se vocês pararem para pensar. Quantas vezes você tem um sonho e aí você vai compartilhar esse sonho, seja com seu companheiro, com a sua companheira, com seu namorado, com a sua namorada, com alguém que divida a vida com você, e muitas vezes a pessoa joga um balde de água fria e diz para você que isso é uma tolice, que você vai fazer besteira, enfim, e você acaba desanimando. A verdade é que o sonhar em ter uma nova carreira é uma questão que permeia a vida das pessoas, geralmente a partir da metanoia. Depois dos 40 anos, muitas vezes surge essa vontade. E por quê? Não é porque às vezes a pessoa escolheu errado a sua profissão. É que com o amadurecimento, geralmente, nós escolhemos a nossa carreira muito jovens. Muitas pessoas escolhem a sua graduação com 16, 17 anos, um período da vida que a pessoa ainda não sabe muito bem o que ela quer para o resto da vida. E que bom que existe essa possibilidade da gente escolher, e se em algum momento a gente entender que o nosso daimon, que o nosso chamado, aquilo que a gente realmente nasceu para ser, vai numa outra direção, que a gente possa ter a oportunidade de buscar isso e fazer a transição de carreira. E no filme isso fica muito claro, e é uma situação muito de uma vibração muito grande quando a gente acompanha todas as etapas da vida dele lá no filme, e ele vai falando todos os momentos, né, que ele está vivenciando e o que significa aquilo para ele. E a procura da felicidade é porque depois de tudo que ele passou, ele perdeu a mulher, ele foi despejado, foi morar num motel, não tinha o dinheiro para pagar, foi despejado do motel e teve que dormir num abrigo da cidade com o seu filho. Teve que dormir no banheiro de uma estação. Eu sei que isso pode parecer assim, foi uma situação extrema. O símbolo, o que significa isso? Significa o fundo do poço. Então, se você hoje está ouvindo e você se sente assim, acha que você também está no fundo do poço, saiba que no fundo do poço existe uma mola, e essa mola, ela é capaz de te trazer de volta para a superfície, te impulsionar e te levar adiante. Basta que você seja persistente, que você acredite, que você confie, que você vai conseguir o que você quer. Então, no final houve vitória da persistência e da consistência, e ele conquistou o emprego, ele foi o escolhido nessa única vaga. E ele sai na rua levitando e ele fala: essa fase da minha vida significa felicidade, que é a felicidade de
ter valido a pena, de ter se empenhado, de ter dado tudo que ele podia, ter estudado, varado noite estudando e ter conseguido. Então, se você às vezes pensa nas dificuldades que você pode enfrentar, se você quiser migrar de uma carreira para outra, ter que começar do zero, e isso te deixa desanimado, se você perdeu o seu emprego, está se sentindo sem saber por onde recomeçar, se você tem vontade de fazer um concurso público, mas anda desanimado e sem vontade de estudar, se toda essa situação que a gente está vivendo, essa pandemia, esse isolamento social, essas perdas, esses lutos, estão fazendo você ficar desanimado e sem energia, sem força, eu queria trazer para você uma frase que o personagem fala para o filho. Tem uma cena que me tocou bastante, que é a cena... Opa, caiu aqui. É a cena em que o filho diz que queria ser jogador de basquete. E o que o Chris fala? O Chris diz para ele assim: ah, meu filho, você talvez seja um jogador mediano, como eu fui na escola, e não vai dar muito certo para você. E qual é a reação do menino? O menino, profundamente decepcionado, fica cabisbaixo, pega a sua bola de basquete e coloca dentro de uma sacola. E, triste, faz com que o pai se toque e perceba que ele magoou o filho, ele jogou o sonho do filho na lata do lixo. E aí o que acontece? Ele fala uma frase para o filho: nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, que você não pode, mesmo que esse alguém seja eu. E essa frase me tocou muito, porque muitas vezes a gente, na hora da raiva, na hora da situação, né, em si, a gente acaba jogando o sonho do outro no lixo. A gente acaba desmerecendo, não validando e achando que aquele sonho que a pessoa está falando é uma ilusão, é uma grande bobagem. E aí essa cena foi muito marcante. Eu acho assim que a gente precisa muito cuidar da nossa fala, porque quantas e quantas vezes acontece exatamente isso. A pessoa tem um sonho, tem um desejo e tem sempre várias pessoas que dizem: ah, isso não é pro seu bico, isso não é para você. Isso é uma coisa muito comum. Eu escuto muito isso na fala dos pacientes na clínica. As pessoas falando do que elas escutam na sua própria casa, dos seus amigos, da sua família. E é isso que eu acho que nesse filme fica muito claro e é uma coisa realmente importante. No final, o Chris tem a vitória da persistência e da consistência. E ele vai conquistar um emprego. E aí a história termina com ele conseguindo, num futuro, até mesmo montar a sua própria empresa e ser um empresário de sucesso, depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele passou. E aí eu queria que você pensasse e colocasse no seu caderninho de insights a seguinte questão: como é que você está se sentindo hoje? Como é que você gostaria de estar? O que você não está feliz hoje? Seja na sua carreira, na sua vida. O que você gostaria de mudar? Como que você pretende fazer? Você sabe? Você tem uma ideia de como é que você pode fazer essa mudança? O que você vai ganhar se você fizer essa mudança? Se você realmente colocar foco, força, persistência, se você tiver consistência, se você quiser realmente pagar o preço, o que você vai ganhar? E o que você vai perder? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? E essas perguntas seriam boas de vocês anotarem para pensar e refletir? Porque, gente, às vezes a gente fica paralisado. E a nossa paralisação é devido ao medo. O medo de sair da zona de conforto. O medo de perder
o que a gente já conquistou. Esse medo faz a gente paralisar, faz a gente desistir, se sabotar. E é por isso que eu acho tão importante a gente parar um minutinho, 30, 20 minutinhos, para refletir sobre isso e colocar isso por escrito. Se você não está feliz, se você gostaria de mudar, se você não sabe por onde começar, o que você pode fazer, procura colocar por escrito isso, porque quando você tira aqui do mental, do seu pensamento e coloca por escrito, é o primeiro passo para você conseguir ver com clareza. Então, por isso a importância de escrever. A escrita faz com que você, colocando no papel, como que você está se sentindo, o que você gostaria de mudar, como que você pode fazer, qual seria o primeiro passo. Acredite que toda mudança vai exigir sim de você esforço, determinação, foco. Nem sempre a gente vai ter as condições favoráveis. Hoje, por exemplo, eu marquei com vocês essa live e eu não estou no ambiente que eu costumo fazer. Eu não estou nem no consultório e nem na minha sala, porque eu tive um problema aqui e não pude usar a sala. Então eu estou improvisando aqui num outro ambiente. E aí é isso que eu digo, gente. O importante é fazer. Dizer que vai tentar não adianta. Quem tenta não consegue. Quem tenta não faz. Se você quer mudar, se você quer sair desse lugar, você precisa colocar o que você precisa fazer passo a passo por escrito no papel e começar a fazer. Porque se você esperar pelo amanhã, o amanhã vai chegar e você vai continuar onde você está. Então, o meu convite para a reflexão de vocês ao longo dessa semana é pensar isso. O que você pode mudar? O que você pode fazer para sair dessa posição que você está hoje e fazer com a sua vida uma grande mudança que vai refletir lá na frente, na sua relação, na sua carreira, na sua saúde, na sua energia. E uma dica que eu dou, se você tiver a oportunidade, tiver um caderno assim, ó, desse tipo horizontal, uma coisa que é muito importante é você pensar o que você quer, aonde você quer chegar, e se você encontrar uma imagem, seja na revista ou na internet, que simbolize, que represente o que você quer, colhe. Ou se você não tiver no caderno, se tiver um mural no seu quarto, colhe no mural. A visualização vai fazer com que você se motive dia após dia a entrar em ação. Não é fácil. Eu vou dizer para vocês que começar uma nova carreira ou perder o emprego e se recolocar, se reposicionar no mercado de trabalho, tudo isso dá trabalho, não é fácil. Mas é possível. E se tiver uma única pessoa que você conheça que conseguiu alcançar esse objetivo, saiba que você também é capaz de alcançar. Tá bom? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês nesse iniciozinho de semana é de que, assim como o personagem Cris, nós podemos ter foco, persistência, consistência e escrever os nossos sonhos, tirar ele da nossa imaginação e colocar no papel e, num segundo momento, fazer qual a estratégia, o que eu posso fazer para realizar os meus sonhos. Eu não estou conseguindo ver, na posição que o celular está, as mensagens, ou se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu respondo as dúvidas de vocês assim que terminar aqui a live, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, pode colocar nos comentários, que vai ser um prazer. E agradeço a presença de quem pôde estar aqui comigo, e essa live vai ficar gravada para os colegas que não puderam assistir porque estão trabalhando remotamente e que vão assistir posteriormente. E a minha mensagem é essa: um passo de cada vez. Essa semana eu me desafiei
a fazer uma live por dia. E é muito complicado, às vezes, você conciliar o horário do trabalho com as lives, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para estar aqui, pelo menos 20, 30 minutos com vocês, toda manhã pelo Facebook. Ainda vou definir o horário que eu vou fazer no Instagram e vou deixar também, vou subir o vídeo no YouTube. Mas eu acho que é importante nesse momento, já que a gente não pode estar presente de fato, pelo menos que a gente possa ter essa interação via internet, via redes sociais, para ver essa troca e passar um pouco da história das outras pessoas para trazer um aprendizado para a nossa própria vida. Tá bom? Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã às 10 horas.